Fala, meus amigos, seguidores da página Gestores da Telecom. Estamos aqui no Abramult 2025 Music, diretamente de BH, no nosso estúdio, lançando mais uma série de podcast. E hoje eu tenho a alegria, a honra de trazer aqui dois grandes amigos que são parceiros, apoiadores, estão conosco ali nas Gestores da Telecom desde o início do projeto. Então eu tenho um carinho gigante aí por esta empresa, né? A gente vai bater um papo com eles aqui, conhecer um pouco mais da história. E são profissionais do mais alto nível aí, com histórias fantásticas aí para contar para nós aqui hoje. Acho que vai ser um bate-papo enriquecedor. Seja muito bem-vindo, Cláudio, seja muito bem-vindo, Henrique. Eu vou deixá-los fazer uma apresentação aqui. Se a gente fosse deixar a história desses dois aqui, acho que a gente ia ficar um mês aqui contando, mas a gente vai tentar fazer um bate-papo de amigos aqui. Sintam-se à vontade. Vamos começar pelo nosso amigo Placa aqui. Se apresente um pouquinho, depois a gente vai falar sobre essa novidade aí que está sacudindo o mercado. Nós soltamos aí, né, que é a sua chegada na IPv7, né? Foi sim. Se apresenta para o nosso público. Obrigado pelo convite, Ederson. Obrigado a todos que vão estar assistindo a gente. É um prazer estar do lado do Henrique aqui, que a gente já se conhece há algum tempo, de outras jornadas. Meu nome é Cláudio Placa, hoje estou como COO da IPv7. Atuei como CEO da ASA nesse último ano, antes da aquisição da Alaris. Atuei também como CEO da Onet durante 2 anos. E uma historinha aí de provedores há 14 anos, de 0 assinantes até 150 mil assinantes. A gente até brinca, né, entre nós, que é o jogador que era da Série C e que virou da Série A, vindo, né, com 0 assinante, 1.000 assinantes, 5 mil. Então tenho toda uma história aí desde a época do Rio, onde eu começo a trabalhar em telecom e caindo aqui até o final dessa jornada, nesse primeira etapa de ISP, e agora desse lado com a IPv7, para atuar diretamente com os provedores da melhor forma possível. Bacana, Cláudio. Nós vamos explorar um pouco mais aí da sua experiência aqui, acho que vai ser muito enriquecedor, vocês vão conseguir acompanhar. Estamos aqui também com nada mais, nada menos que o nosso grande amigo Henrique, né? Que ele, além de CTO, também é o diretor de planejamento da IPv7, uma gigante responsabilidade. Conta um pouquinho da sua trajetória, Henrique, por favor. Obrigado ao convite, obrigado a todos que estão assistindo também. Bom, eu venho de Big Telco, né? Então trabalhei muitos anos com Vogel, TIM, GVT. Depois emergi nesse mundo de ISPs, aí assumindo como diretor de operações a Master Internet aqui na região de Minas, né? Provedor de 150 mil assinantes. E desde então aí uma parceria junto com o Droander, que era um conselheiro da nossa operação, assumindo aí alguns desafios de construção de portfólio, reestruturação dentro do grupo IPv7. Bacana, cara. Aproveitando também, mandando um abraço para o Droander, para a Eduarda, para a Ana Paula, toda a equipe lá. Acho que eu não vou cometer o erro de falar nomes aqui, porque senão eu vou esquecer, mas são pessoas fantásticas que incentivam, né, estão muito atuantes no mercado de telecomunicações. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, alguma decisão que eu tenho que tomar no setor, eu sempre procuro a IPv7, cara. Acho que a gente vai comentar um pouquinho aí sobre quais são as soluções, né, o que a IPv7 pode contribuir para os nossos players, né? Então, começando falando um pouquinho de IPv7, né, o que a IPv7 fornece hoje, né? O que a IPv7 tem de solução? Assim, a gente tem hoje uma gama de soluções bem grandes, né? Na empresa, hoje são 5 empresas que formam o grupo, né? E o Henrique depois vai entrar nos detalhes de cada um, mas a gente tem a TIC, tem a Cybersecurity, tem... Me ajuda. Tem a Cloud e a IPv7 Software. E a de software, exatamente. 5 a empresa soluções. de software. São 5 empresas. Isso, são 5 BUs de negócio, né? Cada uma focada dentro de uma estratégia específica para o mercado de ISP e o multimercado, já entrando no mercado de tecnologia e multisserviços também. A de security, então, é fundamental. A gente entrou agora faz pouco tempo e é cibersegurança na veia, né? Um tema muito importante. É um tema do momento e do futuro, né? A gente fala que é do momento, mas já é do futuro. Não temos como fugir muito desse cenário, entendeu? Bacana. E sobre cloud também, né? Acho que tem um desafio da IPv7 aí esse ano, né? Como que está sendo esse desafio aí dos data centers, do Edge? Então, tá bom. Para esse ano a gente tem aí a construção de 30 mini EDs, né? Micro EDs aí. 30? 30 ainda para até dezembro de 25. Tem sido um desafio por conta de infraestrutura, por conta de alocação de recursos, né?
mas a gente tem buscado, né, tá próximo, né, a computação tá próxima dos clientes, né, então a gente está usando os provedores, as parcerias aí, e começando acelerando, né, esse projeto de implementação desses 30 edges aí até dezembro. E quando você fala aí da parte dos provedores, né, de estar próximo, a IPv7 é uma empresa que me chama muita atenção pela participação e relevância no mercado, porque é difícil a gente ver um encontro, algo do setor, algum painel, alguma coisa que a IPv7 não está presente, né? Então, além dela ter todo esse know-how, né? Depois a gente vai passar um pouquinho sobre os profissionais que estão chegando, são profissionais realmente de alto nível que está trazendo, juntamente com o próprio Droander, que é um cara visionário. Por qual motivo e o que mais estimula a IPv7 a estar presente em todos os eventos, praticamente? A gente vê a IPv7 agora também atuando fora com eventos internacionais, né? O que estimula a IPv7 a estar cada vez mais se desenvolvendo e participando e investindo no setor, né? Porque hoje a gente escuta muito, o setor está estagnado, o setor está meio que dando uma... Eu vejo a IPv7 acelerando. Como é que é esse movimento para vocês aí? Começa, Henrique. Então, tá bom. Complementa a outra visão. Eu acho que tudo começa a partir da mentalidade do nosso CEO, do Droander, né? É um cara visionário, um cara que está sempre olhando 2 passos ou 2 movimentos à frente do mercado, né? Então, se a gente lembrar uma história de uma empresa de 11 anos que vivenciou transformação de rádio para fibra, transformação tecnológica, transformação do poder aquisitivo de um provedor. Se a gente lembrar um provedor de 10, 15 anos atrás, o poder aquisitivo de hoje, de ontem para hoje, é outra coisa, né? Então, estar nessa vanguarda e nessas mudanças e trazer profissionais, né? Ter um time multidisciplinar traz esses benefícios, né? Então, a vivência do Henrique começou com TI e hoje telecom. O Placa vem de marketing e está em telecom. E a gente tem outros executivos que vivenciaram financistas que hoje trabalham com telecom. Então, essa visão holística sobre o todo facilita muito. E por que está presente em todos os ambientes? Porque os nossos clientes estão em todos os ambientes, né? Hoje, falando em carteira de clientes, a gente tem mais de 2.000 ISPs nas nossas múltiplas unidades de negócio. Então, a gente precisa estar perto deles, perto de vocês em todo momento, né? Então, esse é um dos movimentos da companhia e a nossa participação sempre com os executivos e com o time que entrega, né? Então, hoje, em principal, estão os executivos, amanhã está o nosso time que entrega para essas empresas aqui também. Então, a gente proporciona isso. Esse é um ponto muito interessante, que eu observo que a IPv7, ela sempre tem um executivo, um C-level participando do evento. Então, isso é muito interessante, que mostra uma proximidade, né? Então, a partir do momento que eu estou como contratante, quando eu contrato a empresa, é uma empresa que vai abraçar o meu ISP, meu provedor, e vai estar junto, né? E eu tenho, né, Ederson, uma figura que, assim, eu fui cliente IPv7, né? Você foi cliente. Eu fui cliente IPv7. Quanto a visão de cliente. Então, eu fui cliente IPv7 em 2016. A primeira rede de fibra que me contratam para abrir um provedor e montar, eu fiz através do projeto da IPv7. Então, vamos lá. A IPv7 basicamente foi uma das pioneiras em fazer projeto FTTH, onde ninguém na época tinha com tanta facilidade, mas além do projeto, ela já entregava um BP financeiro, ela dava algo a mais, um detalhe a mais. E isso vai trazendo toda uma segurança do que aquela empresa que você está conversando, ela entende o seu dia a dia. Então, a gente estar nos eventos significa que a gente precisa estar do lado, escutando as dores do provedor, os desafios, as novidades, ajudando de repente, a ter um olhar mais claro, mais traçado para aquela vertente ou para aquela oportunidade que, de repente, o provedor não está olhando porque está no furacão ali do seu dia a dia, né? É indicador para cá, é instalação para lá, é venda. Não funciona, nem sempre você está com tanta clareza. E aí, quando nós temos, e eu falo isso como cliente, quando eu tinha a IPv7 como cliente, olhando, eu falava assim, cara, eu dava aquele respiro, 10 da noite passava a mão no telefone, Droander, me conta aqui, ô Carlos, me conta aqui. E falava com os caras mesmo de madrugada, para você ter uma ideia do nível. E eu estou falando do Droander, que é o CEO da empresa, o fundador, o Carlos, que hoje é um dos sócios, mas começou como estagiário. Você vê até a visão de crescimento dentro da própria empresa e de oportunidade que você vai trazendo e de pessoas que viveram na pele o dia a dia do provedor. Então, o entendimento da IPv7 no dia a dia dos ISPs
vem muito por conta dessa experiência trazida no dia a dia de feiras e de pessoas que vivenciaram e que tiveram o mercado na mão mesmo, assim, sentiram na pele isso. Acho que essa é a grande sacada que eu percebo da IPv7, e principalmente nesse movimento que ela está fazendo esse level, que ela está trazendo os executivos aí. O próprio Cláudio é um cara que tem uma vivência de operações, então acho que ele está no lugar certo, na posição certa, que vai conseguir apoiar, né? Além de ter sido CEO de uma das grandes empresas, aí acho que foi uma das maiores negociações do ano de 2024. Acho né? que foi a maior. Foi a maior. Eu acho que foi a maior. Então, e não é fácil, né? Fazer uma negociação desse porte. E é um cara que tem uma vivência muito grande. O Henrique também tem uma grande experiência em Big Telco, né? Um cara que conhece demais. Então, aproveitando o gancho, né? Também já falando isso, eu queria direcionar uma pergunta para você, Henrique. Como é ser um diretor de planejamento de uma empresa que está sempre inovando, cara? Como que é esse desafio? E conhecendo um pouco do Ander, né? Ele é um cara que está sempre inovando, certamente com muitos desafios. Tem uma pergunta mais fácil, não? Caramba, cara. Como inovar uma empresa com essa eu tenho certeza evolução. Que vai ter risadas do outro lado quando estiver assistindo. Eu tenho certeza. Tenha dúvida. Eu tenho certeza, né? O dinamismo dentro da IPv7 é algo fantástico, né? E para um cara de planejamento, isso é o abismo, né? Eu brinco, eu falo, cara, eu vou ficar mais careca do que eu já sou, né? Mas tem um facilitador, que é a transformação, é o ponto de transformação. Então a IPv7 está sempre se transformando. Então vou trazer um exemplo aqui de um gatilho que teve desse dinamismo. Cara, a gente vende, e o que a gente entrega para o provedor de diferencial? Cara, será que o que esse cara precisa de diferente? E aí, numa conversa, num brainstorm desse, cara, a gente tem que entregar saving pro provedor. Como que a gente entrega saving? Cara, a gente sabe operação, a gente sabe TI, a gente sabe infraestrutura, a gente sabe construir rede, a gente sabe operar um provedor do zero. Cara, vamos trabalhar pro provedor para trazer ganhos e benefícios. Ok, vamos fazer. Então, assim, cada reunião, cada conversa, cada brainstorm, cada evento gera uma oportunidade que gera um produto, que gera um negócio e um benefício no fim. Mas, assim, vou te dizer que chega ao passo de quase da insanidade, da qualidade que esses caras têm de gerar ideia. É uma coisa fantástica. Eu acompanho, até brinquei com o André no último encontro que a gente teve, foi em janeiro que eu encontrei ele numa reunião de amigos. E eu falei, cara, como que você fica inovando tanto toda vez que eu converso contigo? Vamos fazer tal lançamento, tal produto. Então, realmente mostra, porque é uma empresa que é sólida no mercado, hoje ela é referência, né? Ela fez grandes negociações no setor também, não sei se a gente pode comentar, mas em números foram 5 negociações que a IPv7 acho que organizou, né? Participou. Mas, assim, se a gente for falar nesse cenário, tem 2 aspectos, né? Além da IPv7 ser, talvez, hoje uma das maiores referências em due diligence, né? Em auditorias técnicas operacionais, só a gente fez mais de 10, se me falha a memória, né? Na época das grandes aquisições e tal. Um pouco dessas inovações vem muito desses detalhes do que a gente está escutando vocês. A gente senta desde o provedor de 1.000 assinantes ou de uma consolidada ou uma Big Telco de 2 milhões e 10 milhões e escuta algumas dores, algumas situações que, em tese, não se tem uma solução e a gente volta para ele e fala assim, a gente precisa criar uma solução para isso. A gente precisa criar uma oportunidade para isso. E não é uma oportunidade por gosto de, cara, como conseguimos escalar, produtizar, criar uma solução que vai resolver situações para o ISP, desde que seja de pequeno a médio. O NIS, que é basicamente um NOC com terceirização, 24 horas, né, com Service Professional, você fala que nossa época, qual era a maior dor de um provedor que iniciava? O meu Telegram, o dono do provedor, tocava 2 da manhã, eu não dormia. 8 horas da manhã já estou lá abrindo a lojinha de novo, instalando, e aí à noite de novo cuidando do link e tal. É um cenário. Hoje você tem dentro da IPv7 uma BU que cuida só disso e te gera, e não só cuida. Aí vem a expertise da história, que como o Henrique falou, do saving, né, que é ter ganhos de eficiência operacional.
eu tenho dentro do NOC resultados, indicadores e fatores, parâmetros para te falar, olha, essa região, esse bairro está te afetando o seu churn em tantos por cento nesse cenário, nessa situação, ou não é só falar, temos muito massiva, ou teve queda, ou não. É traduzir esse número com um olhar de negócio, com um olhar de realmente de ganho de eficiência operacional. Placa, e até você falou um negócio muito interessante, né? O NIS, toda a parte de NOC, a gente hoje, né? Hoje nós temos aí seguidores, provedores, mais de 11 mil aí no país, aí, homologados. A gente sabe que o número é muito maior. Sim. Um pouquinho maior. Mas talvez eu que sou um pequeno provedor, pode parecer algo muito distante. Como que o pequeno provedor, ele é acessível, ele consegue contratar o NIS aí, para o nosso amigo que está querendo dar uma estruturada, né? Conhecer uma empresa que já é de renome, que já fez grandes negociações, para você poder chegar no próximo estágio, né? Eu brinco, Ederson, que a gente montou o NIS, o conceito inicial, a gente estava discutindo até hoje, né? Estamos falando sobre isso hoje. O conceito original do NIS, ele foi feito para o pequeno provedor. Ele foi constituído, pensado no pequeno provedor. Porque assim, falar de uma desk, falar de um provedor de 50, 100 mil, ele consegue ter uma equipe 24/7, domingo a domingo, consegue ter um nível 3 ali que vai cuidar de rota, vai cuidar do BGP, vai cuidar... Ok. O provedor de 1.000 assinantes geralmente é o dono, ou ele tem geralmente é o dono que ele fala assim, ninguém mexe na minha caixa, BGP, borda é só minha, e tá tudo certo, a gente entende, eu passei por isso muito tempo, e muitas das vezes ele tem um consultor externo que o cara ajuda ou olha, aí você precisa ir lá no POP, colocar o Node, dar acesso remoto, quando tem uma pancada, uma configuração diferente. Então, assim, a essência é para o pequeno. A essência foi constituída, não quer dizer que a gente tem hoje clientes, o Henrique pode clientes detalhar, importantes, né? Altos, né? Grandes, que consomem digamos assim, um tamanho considerável da carteira, mas ele é um produto constituído para o pequeno. Então, aquele provedor que tem o receio, que fala, pô, está muito distante, algo que talvez eu não vou conseguir contratar, vai estar o link aqui na descrição do nosso vídeo. Chama o pessoal da IPv7, bate um papo aí com o nosso time aqui, o Cláudio, o Henrique, o comercial vai falar com quem? Com quem que a gente fala? Nossa, com o Robson. Com o Robson. Tem um time do Robson. Tem o time do Robson para atender. Então nós vamos ter todo o time do Robson aqui apoiando, é algo muito acessível. Eu acho que é a chance de chegar no próximo nível, né? O provedor pequeno, médio, grande também, como eles mencionaram, mas acho que dá uma homogeneidade, né, em todos os provedores para que eles possam competir de igual para igual, né? A gente comentou um pouco mais cedo, numa conversa paralela, que hoje o que diferencia o provedor é a qualidade do serviço, porque não tem bairro mais que não tem fibra ótica e não é mais aquele mar que nós tínhamos antes, né? Cidade com 10 mil habitantes, eu tenho 4, 5 provedores de fibra ótica. Você está falando de 3 mil HPs? Tem 5 provedores de acesso. Se você fosse dividir na régua, ia dar 600 para cada um, 700 para cada um. Então, assim, a construção já foi feita. Perfeito. A densidade de ISPs foi feita. Isso não quer dizer que não se tenha oportunidades, que você não tenha cenários, longe disso. Você tem oportunidade de cenários. Mas para quem vai fazer um tipo de trabalho diferenciado, para quem vai entender produtos diferenciados, não é só vender internet por internet, é ser um provedor de serviços mesmo, mas a essência é a internet. Mas ela faz um caminho, ela te dá estrutura. Eu uso muito nas minhas equipes, você lembra que a gente até trocava ideia sobre isso? Eu falava muito para minhas equipes assim, você não está vendendo internet. Você está vendendo a conexão do filho falar com o pai que está a 6 mil quilômetros de distância, às vezes, no outro continente. Você está vendendo a facilidade de você poder trabalhar da sua casa e não ter que ir para o escritório. Você está vendendo a possibilidade do cara estudar de madrugada porque ele não consegue fazer no horário regular dentro de um curso regular de faculdade. Então, assim, você está vendendo um monte de oportunidade para essa pessoa, um monte de dificuldade. Você está solucionando essas dificuldades. E aí vem todo um cenário que o provedor precisa. Vamos lá, todos nós sabemos, nosso setor foi constituído na garra, na raça, matando no peito, sem a devida incentivo
sem nada, subindo na escada, batendo de poste em poste, montando e seja o que Deus quiser. Chutando, cabeceando e fazendo gol, né? Exatamente. Não é? Quantas vezes não? Assim, atendi o cliente, ligava para o saque e fazendo fusão, o cliente, não, mas aqui não. Então, assim, existe esse cenário. Foi assim. E continua sendo assim e não pode perder essa essência. Essa essência. O provedor, o ISP diferencia da Big Telco por essa essência. De estar próximo do seu cliente, estar próximo do seu assinante, entender a particularidade daquele bairro, daquela cidade. Vamos lá. Eu trabalhei em cidades litorâneas, né? Que você tem lá picos de internet de consumo de banda, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça, o pico é lá embaixo. Ou seja, assim, eu tinha que dar folga para os técnicos na segunda e na terça. Perfeito. Por quê? Porque o cara veio para a casa de praia dele, chega lá, tá sem sinal, e domingo eu vou falar, não tenho técnico para te atender? Não, tenho, minha maior parte está nesses dias, minhas instalações. Então, essas particularidades não é comum de ser entendido para quem está muito grande ou quem foi muito grande, uma Big Telco. Tem muita particularidade que só quem é um provedor, quem nasceu dali vai entender. Safra, o cara vem, trabalha na cana-de-açúcar, na laranja, exatamente, e depois vai embora para uma outra safra, numa outra cidade, fica 6 meses numa cidade, fica 6 meses na outra, depois volta de novo. Essas particularidades só esse setor entende. E faz muito bem, né? Tanto que foi o que provou, que fez com que os provedores hoje tenham a maior fatia do mercado, né? Exato. E o cliente, né, ele fideliza, né? Um cliente que eu costumo ver clientes que saíram de Big Telcos, iam para o provedor, e a partir do momento que ele tem essa proximidade de conseguir falar com um dono do provedor, com o gerente, com o coordenador, com o diretor, ele acaba sendo fidelizado, né? Então esse é um dos desafios aí, muito bem colocado, acho que na minha humilde visão, essa fidelização aí. E complementando, esse é um desafio do provedor, porque quando ele vai ganhar esse cliente que estava dentro de uma Big Telco e ele começa a se profissionalizar de forma errada, ele se distancia mais do que a Big Telco. Exatamente. E aí é onde ele tem a cedência do churn dele. Então esse é um ponto de atenção também aos amigos de provedores para tomar cuidado, porque se estruturar para crescer, tem que pensar em não perder essa regionalização, não perder essa proximidade. E a gente vê isso acontecendo muito dentro do mercado. E aí eu vou falar uma coisa que nós dois sofremos muito na época. A guerra de preço. Aí a gente acha que tem que baixar preço, que tem que baixar ticket, que tem... Não tem. O serviço ele vai ser... Se você tá com uma bandeira fincada na sua região, na sua cidade, no seu ecossistema, não vai ser só preço que vai tirar o seu cliente. Churn vai ter sempre. Qual é a margem aceitável desse churn na sua região para a sua operação? Isso ok. Você vai conseguir colocar com trabalho, com a qualidade, com as modernidades, com um NOC bem feito e acompanhado, com uma arquitetura lógica de rede, com um lançamento bem adequado, potência adequada, planos efetivos, SVAs que façam diferença, que são apelativos, ia ser chato, né? Sentido para o usuário. Mas final, exatamente, que o usuário vai sentir na pele e realmente vai usar. Então, assim, isso tem que estar muito bem. Se isso está casado, aí a proximidade é imbatível. Porque eu falo uma coisa para todo mundo, o rosto do provedor, né? Se eu tenho um provedor, o rosto não sou eu, não é o vendedor, não é nada, é o técnico que vai entrar na casa do cliente todo santo dia ou toda semana, e é um técnico que às vezes cuida daquela microárea, daquela micro-região, e aí a tiazinha da casa, tudo bem? Ele já tem essa intimidade, já sabe, já conhece, já toma um cafezinho, é normal. E esse trabalho só o pequeno provedor, só o ISP consegue, porque ele cria a cultura desde o dono do provedor até a ponta e replica isso, o cuidado, o sentimento que aquele cliente pertence realmente, de fato, àquela comunidade, que aquele provedor faz parte daquele ecossistema. Isso é imbatível. Cara, e você falou muito bem. Eu visitei já algumas operações, a gente está no mercado há um tempinho também. Eu identifiquei situações, loja de interior. O pessoal fala, para que vai ter loja? Ninguém vai mais em loja. Essencial. Aquela senhora que gosta de imprimir o boleto, ou que gosta de abrir um chamado, cara, ele vai na loja. Tem gente, vamos lá, interior de São Paulo, Bauru, eu trabalhei na região, tinha cidades que as pessoas
como eram muito rurais, né, trabalhavam longe, elas marcavam, dia 5 é o dia de pagar o boleto, Isso. dia 6 é o dia de pagar o boleto. É o dia que ela sai de casa, é quase como um passeio para ela. Então ela passa lá na loja, ela paga o boleto dela, Toma um cafezinho. toma um café, conta a história da neta, da filha, que não sei o que, para atendente. A atendente já conhece a história toda, o técnico vai, assim, às vezes dá carona, porque tá ali. Essa particularidade não tem preço, gente. Você vai criar densidade, você vai criar tamanho, você vai expandir tua rede, mas mesmo em cidades maiores de 400, 500 mil habitantes, 100 mil HPs que seja, você tendo essa particularidade, essa proximidade com o bairro, com a cidade, não tem preço. E uma dúvida, né? Hoje até os amigos vão estar assistindo aí. A gente tem profissionais aqui, vocês estão acompanhando pelo alto nível aqui da conversa, que tem vivência, tem conhecimento, sabe do que estão falando do mercado, tanto de uma Big Tel quanto de um provedor, né? A partir do momento que eu, provedor, como contrato um IPv7, seja para qualquer serviço, o time de vocês, como que vocês fazem um cascateamento dessa informação, desse conhecimento que vocês têm, para que todo o time da IPv7 possa atender e transmitir também, compartilhar essa experiência para os clientes, né? Então, hoje todo o time da IPv7, como que é a parte de treinamento, de mentoria dos colaboradores da IPv7? Legal isso, esse é um ponto super importante. Bom, começa pelo mesmo senso do provedor, de estar próximo, né? Então, sempre tem um executivo da IPv7 participando de cada projeto. E cada projeto é único, tá? Dentro da operação. Então, isso é super importante. Fato. Como que a gente trabalha essa universalização do conhecimento, essa transmissão de conhecimento do que está na nossa cabeça, da nossa vivência para os times? Começa pela nossa cultura. A nossa cultura é uma equipe, então são executivos que vestem a camisa, que estão ali para aprender. Então, na mesma hora que Henrique e Placa estão dentro de uma reunião com vice-presidentes, outra hora nós estamos junto do time apoiando uma escrita de relatório. Isso aí. Então, essa transmissão de conhecimento, essa temperatura, essa transformação acontece no dia a dia. Tá? A gente tem ciclos de conhecimento, ciclos de treinamento, a gente tem tudo isso. A gente é uma empresa certificada ISO 9001, né? Então Bacana. É um baita diferencial para o mercado de telecom. E, além dos treinamentos, a gente tem esse contato físico com os projetos. Então, a gente se envolve dentro dos projetos, participa dos entregáveis, participa dos desenvolvimentos em conjunto. Tá? E isso traz para a gente um facilitador, que é a nossa temperatura, o nosso conhecimento junto dos times principais. Vou te dar um exemplo prático. Na IPv7 Software, a gente vai estar lançando em breve para o mercado um painel de indicadores, um lançamento, BI. Lançamento, mais um. É um BI considerando os principais indicadores do mercado e que nós, em todas as dúvidas, todos os nossos bench, tudo que a gente já aprendeu, minha vivência, do Henrique, a do André, a do Carlos, de todos os nossos executivos, mais todos os trabalhos feitos, a gente identificou que esses são repetidos, ou seja, esses são indicadores chaves. São indicadores chaves que estão sempre ali. E não adianta ter um indicador, porque, vamos lá, nós dois já sabemos também disso, Henrique, quem está aqui. Às vezes a gente fala assim, o que é ativação, o que é cancelamento, para um é de um jeito, para outro é outro, o que é inadimplente, cada um dá uma... Não, a gente tem uma metodologia toda padronizada, então esse indicador ele tem um padrão técnico, um padrão operacional para dar o resultado lá na eficiência. E a gente não só fez isso, a gente ensinou os nossos times envolvidos, as que vão estar falando com os clientes, cada indicador desse, a fórmula de calcular o porquê e aonde ele vai refletir e como ele vai refletir. E tem um outro detalhe, muitos desses que fazem, eles já foram a campo, eles visitam provedores, a gente faz muita troca em campo, porque assim, ok, um analista está sentado lá, está fazendo o cenário, mas ele fala assim, tá bom, o que é uma BAP? Como é que eu vou ancorar uma rede? Ou o que é o lógico é mais fácil, a gente consegue fazer mais... O técnico fala que deu ausente, mas por que deu? Não, vamos lá, na prática, para você entender por que o técnico falou que levou 2 horas e meia para bater 6 postes, mais 50 metros de profundidade na casa, passando por forro e o caramba 4, e mais o cachorro da tiazinha lá da casa que está falando. A gente transmite o nosso conhecimento, leva eles para fazer essa troca de experiência no campo. Então, quando eles vão
preparar, vão acompanhar reuniões, vão puxar. Ederson, preciso dessa informação, me manda aí. O Ederson, alguma coisa não está legal, veio faltando tal. Ele já tem pelo menos esse senso, esse sentimento nosso de prática e também porque eles acabam vivenciando isso. A parte de indicadores, cara, você falou algo muito interessante. Acho que o indicador, ele é muito importante, né? Acho que quando a gente está num provedor mudando de nível, indo para o próximo estágio, é imprescindível. Acho que desde o início ele tem que ser imprescindível. Mas acho que para essa virada de chave, acho que é primordial e é uma grande sacada que é o que você comentou. Ele tem que ser indicador que reflita na experiência do cliente. Acho que não possa ser qualquer indicador. Então, certamente nesse estudo de mercado, esses indicadores não foram criados do nada, né? Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum dono de provedor, sempre provoco o indicador pode mudar o nome, mas é o índice de reparo total, né? O que ele tem na planta, que eu costumo dizer que é a boca do funil ali, Sim. né? Se ele consegue estancar a quantidade de entrantes, ele vai derivando a quantidade, seja de uma repetida, seja do indicador de infância. E quando o dono do provedor consegue colocar isso na ponta do lápis, ele acaba vendo, eu já vi muitos donos do provedor que não tinha indicador na base, na operação, e quando ele começa a olhar a oportunidade, ele fala assim, cara, além de refletir na experiência do cliente, eu estou gerando eficiência para minha operação. E direto o bolso. É o bolso dele. O caixa fica aliviadíssimo. Eu falo muito isso, né? A gente brinca muito isso. Ele tem que ter a experiência do cliente, ele tem que refletir na experiência do cliente, ele tem que gerar uma eficiência operacional, e eficiência operacional não é só econômica, eficiência financeira. Quando eu falo eficiência operacional, a gente está falando assim, eu ser mais rápido, mais ágil e assertivo. Eu não ter que fazer uma instalação, eu preciso ir 2, 3 vezes na casa do cliente. Não, por que eu não fui na primeira e fiz na casa? Esse conjunto de experiência mais eficiência operacional automaticamente vai refletir no ganho financeiro e na potencialização financeira. Você vai desafogar seu fluxo de caixa, você vai começar a comprar material com mais assertividade, reaproveitar os equipamentos que você tem, o material em si, você vai controlar outras coisas que hoje passa desapercebido. Uma das principais discussões que eu tenho com gestores, né, com donos de provedores e tal, é assim, tá bom, esse conector aqui custa R$1 e esse aqui R$1,25. Eu vou comprar o de R$1. Mas ele é tão bom quanto que ele dura? Quantas vezes você consegue reaproveitar? Esse conector... Não, é mais barato, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Às vezes não é a mesma coisa. O gel interno é diferente. Ele vai ser reaproveitado 2 vezes. Ele tem um encaixe pior para a fibra. Ele deixa a fibra correr. E aí? Aí você gera um monte de retrabalho, de revisita técnica, que é caro você mandar um técnico lá na ponta, e aí começa. O cliente fica satisfeito, porque tem oscilação, ou ficou off, aí liga para o seu saque, que entra no seu saque, que o seu time ocupa, que aí vira roteirização, ordem de serviço, roteirização. Todo um ecossistema para chegar lá, depois o técnico chegar e trocar um conector, que às vezes é um conector de má qualidade. Mas ele no dia a dia, na correria, ele não vai parar para olhar isso, e eu concordo com ele. Mas quando ele começa a olhar os indicadores, ele começa a ter noções mais assertivas, aí ele começa a ter esses insights, né, essas perspicácias de poder apontar. Mas tem um ponto maior ainda que me chama a atenção. Você mesmo comentou aqui, repetida. Será que todo mundo usa o termo repetida? IRT, todo mundo usa o reparo? Eu conheço pessoas que falam manutenção, outras falam visita técnica. Então, assim, um dos nossos trabalhos com esse projeto do BI, né, dos indicadores, é universalizar e padronizar as falas para que você consiga trocar benchmark com o seu amigo, com a outra cidade, ou ler um relatório que está público de uma Big Telco para você, de repente, ver alguma situação. Entender o conceito, né? Acho que esse é o grande desafio. Com os profissionais que já têm uma bagagem, uma experiência, ele consegue já transitar. Ele falou de reparo, eu posso associar a manutenção, eu entendo o conceito. Mas acho que quando eu comprar esse combo, esse pacote de indicadores e vir com esse conceito, aí já vai pegar algo que foi bem mastigado e desenvolvido ao longo de anos aí, né? E aí você facilita uma terceira etapa, que não é nem alguns querem, outros não, e aí entendi. Assim, eu vou crescer para me preparar para sair do mercado, porque eu vou ser comprado, adquirido por uma maior, ou vou fazer fusão. Aí os indicadores não batem, os conceitos não batem. Aí, às vezes faz a mesma coisa, mas conceitualmente... Ou tá falando, eu tô medindo aqui, não sei porquê, mandaram medir. Isso acontece muito, isso a gente enxerga... Demais, não é? Demais, principalmente nas DDs, nas due diligence, a gente vê isso direto.
toda hora a gente tem que parar e equalizar a visão da target com a alvo, para entender o conceito e equilibrar a visão. Porque senão você começa a medir banana com maçã. É simples assim, eu começo a analisar, eu falo que eu estou falando de banana, mas eu estou medindo maçã, de fato. Então, essa equalização, essa universalização, essa padronização, e não é ensinar ninguém a trabalhar ou nada. Claro que vai ter as suas particularidades, cada provedor tem um método, tem um jeito, tem uma cultura, mas esses indicadores primários, eles serem padrões para todo mundo começar a falar da mesma linguagem. Quando a gente fala de cancelamento, né, o famoso churn, cancelamento, eu fui para o Nordeste, metade falava que calculava de um jeito, a outra metade falava que calculava do outro, aí em São Paulo é de um jeito. Então, assim, mas Cláudio, cancelamento é cancelamento. Mas tem tempo de cancelamento, tem o que é inadimplente e o que é de solicitação, ou seja, voluntário e involuntário. E esses termos não são tão usuais, porque falta essa troca. E a gente sofre com isso. Cara, e é bacana, viu? A partir do momento, acho que esse assunto aqui rola um podcast exclusivo. Com certeza. E ele gera muita eficiência. Só uma dica também, se me permitem, acredito que além dos indicadores, você consegue também gerar uma gamificação dentro do seu time. Positivo. Consegue remunerar o time melhor, porque a própria eficiência que você vai trazer, você vai ter colaboradores mais engajados. Então, Positivo. Minha recomendação, bate um papo com esses caras aqui, vale a pena, acho que tem tudo a ver aí com o cenário de provedor e esse ano desafiador de eficiência. Eu queria fazer um complemento do indicador, assim, nós temos indicadores e o que eu chamo de KPIs. Porque, assim, indicador é basicamente falar assim, quanto que eu tive de cancelamento, quanto que eu tive de ativação, quanto que eu tive de atendimento. O KPI, ele vai te dar parâmetro. Esse número, esse percentual, está bom ou está ruim? Ele é um percentual de mercado ou ele é um percentual fora do mercado? Ele, para a sua realidade, mesmo sendo um percentual de mercado, para a tua realidade, para o teu tamanho, para a tua região, para o teu momento financeiro, número de pessoas, ele está bom ou ele está ruim? Ele tem que ser um pouco melhor ou ele tem que ser um pouco maior? Como que você equilibra isso? Também falta esse parâmetro. Dar informação, extrair informação, todo mundo pega. Lá, quantos eu fiz? Analisar se isso é bom ou ruim é um outro aspecto e ter um parâmetro para você medir, né? Assim, puta, eu estou no caminho certo ou não estou? É um terceiro item. Então, no nosso trabalho também vai vir esses inputs para justamente ajudar o provedor. E aí eu falo, isso não é para grande. De novo, isso é para o pequeno, de 1.000 assinantes, de 500 assinantes. E eu falo porque eu já tive nessa cadeira. Começar dessa forma te dá uma noção sensacional. Fazer um convite, assim que estiver próximo do lançamento, vamos gravar um podcast exclusivo aí sobre esse tema e já vai ficar aí na listinha aí de todos aí para poder ser... Combinadíssimo. Boa, obrigado. Combinado. Bom, queria agradecer o tempo de vocês aqui, os dois estão super requisitados aqui na feira, vi várias pessoas aqui, eles entraram no stand aqui, já veio muita gente falar com eles aqui no nosso estúdio. Quem quiser contratar, conhecer PV7, qual o melhor caminho? Hoje pelo nosso canal do Instagram, @grupopv7, e também pelo site www.grupopv7.com.br. Bom, nós vamos deixar aqui na descrição para vocês acompanharem, tá? Para a gente encerrar aqui, gostaria de fazer algo diferente, né? A gente está com 2 diretores level aí, e a gente tem um público bem seleto, né? Bem diversificado, melhor dizendo. Desde o aprendiz, o instrutor, o sênior, mas muitos almejam chegar numa posição de diretor, né? Muitos profissionais querem, o que eu faço? Então, quais são as dicas, né? O Cláudio, já foi CEO, atua como CEO, e muitas das vezes, eu quero ser CEO, mas quais são os caminhos, quais as dicas, né? Para os profissionais que queiram almejar e continuar crescendo na carreira, né? Aí... Cara, eu tenho para mim que nada é por acaso, né? Então, tem a preparação acadêmica, eu acho que ela faz parte de todo o processo e a gente não pode abrir mão disso, mas viver a experiência da jornada, né? Garantir que você está tendo as experiências durante as oportunidades e essa jornada que a gente vai vivendo, né? E para sentar numa cadeira de C-Level, ter um título de C-Level, um título de diretor, tu tem que vir com essa bagagem. Então, aproveite cada tijolinho que vão colocando na tua jornada, no teu caminho, que isso vai te trazer para estar numa cadeira dessa, tomar decisões adequadas, porque estando aqui, a gente toma decisão por N
pessoas e não Isso mais aí. só por você, né? Então, Perfeito. eu vejo que esse é além da parte acadêmica, das oportunidades profissionais, eu acho que viver a jornada é super importante. Perfeito. Eu concordo com o Henrique, eu participei muito disso. A questão acadêmica ela é fundamental. Aí até eu falo por mim, porque desde cedo eu saí muito cedo de casa, então eu fui me formar mais tarde. Então, assim, eu já era gerente quando eu me formei, quando eu tive acadêmico e tal. Então, ela é extremamente necessária, ela é importante, mas não é por causa disso que você tem que se barrar ou se limitar por causa disso. Aproveite todos os cenários, nunca fique com um pensamento do tipo, eu não sou pago para isso, eu não vou fazer aquilo, eu fui contratado para ser saque, eu não vou falar sobre ordem de serviço, eu não vou falar sobre vendas. Não, aprenda o maior número de situações e de experiências e de oportunidades específicas possíveis. Se você quer seguir uma carreira de especialista, ok, você vai focar na carreira de especialista, vai ser um grande analista, um grande especialista sobre uma cadeira. Agora, quando você vem para uma cadeira de C-Level, o Henrique é especialista técnico, eu sou mais generalista, isso não significa que ele não vai ser um CEO ou que eu não possa ser um especialista. Mas até por conta da nossa cadeira, a nossa cadeira ela exige um olhar mais amplo. Eu tenho que ter um olhar de negócio, eu tenho que ter um olhar financeiro, eu tenho que ter um olhar de gestão de pessoas e de time, que esse é um outro capítulo também que eu tenho. Então, assim, C-Level, de gerente para cima, é generalista. Ele tem que ter a cadeira técnica, ele tem que ter a especialidade, mas quanto maior a gama de oportunidade de conhecimento, é o que vai fazer a diferença dele, porque aí ele concatena as informações e as situações para a tomada de decisão. Boa. Uma dica de ouro, pessoal. Então, acho que isso vale uma pós aqui. Imagina. Cláudio, muito obrigado Eu pela que sua agradeço, participação irmão. aqui. Imagina. Conta com a gente. Obrigado. Henrique. Muito obrigado Obrigadão, pela viu? oportunidade de falar para o público de vocês. É uma honra estar com vocês aqui. Pessoal, fiquem ligados nas nossas redes, acompanhem o PV7 lá, sempre nosso parceiro. E muito obrigado aí por esse programa. Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.